I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Olá pessoal, tudo bem? Antes de entrar aqui no teste, né, do termistor, né, que seria o resistor térmico, eu vou mostrar aqui mais ou menos o que seria esse resistor térmico, tá? Ele é conhecido também como PTC ou NTC. A simbologia do PTC é desta maneira, com um T e um mais aqui, tá? É um resistor variável, só que ele não tem um fechamento aqui, né? Ele só faz assim, e aí seria o PTC. E tem o T, né, de temperatura aqui positiva para ser PTC. Já no caso do NTC, o N seria negativo, né, e tem o T com menos aqui, tá? Então essa é a simbologia do NTC. Bom, o que significa NTC e PTC, tá? NTC é negativo temperatura de coeficiente. Já o PTC é positivo temperatura coeficiente, tá? Mas até aí fica meio estranho de entender. Então, o que seria um NTC? O NTC é esse componente aqui, ó, é esse componente pretinho, pode mudar a cor dependendo do fabricante. O PTC seria esse daqui, tá? Que também muda dependendo do fabricante, tá bom? O que você vai ter que fazer é descobrir aqui no corpo dele a sua nomenclatura, né? Verificar o seu datasheet. E também ele é representado por esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui também se refere a um termistor, tá, ok? Bom, tanto o NTC como o PTC trata-se de um resistor térmico que muda sua resistividade elétrica baseado na temperatura. No caso do NTC, ele diminui a resistência dele quando ele é submetido ao calor. Então, na temperatura ambiente, que é 25 graus centígrados, né, essa é a temperatura ambiente, ele mantém o seu valor nominal referente ao corpo dele, tá? Subindo essa temperatura para mais, você vai ter o que? Uma queda nessa resistência e você vai perder toda a resistência. Então ele acaba fechando um curto, tá? Então vai depender do valor do NTC. Já o PTC, ele faz a mesma coisa, só que inverso. O PTC, ele aumenta a resistência elétrica com o calor. Então na sua temperatura normal, também de 25 graus centígrados, ele vai estar mostrando o que tem no corpo dele, tá? Se o corpo desse PTC tiver uma resistência X, ele vai manter essa resistência, tá? Medindo pelo multímetro, na temperatura ambiente de 25 graus. Se você aumentar essa temperatura, quanto maior essa temperatura, a sua resistência vai subir mais. Então você tem um gráfico aqui do NTC e do PTC. Tanto no NTC quanto no PTC, o que vai mudar a sua resistividade elétrica é a temperatura. Então, no caso aqui, se nós temos uma temperatura que ela vai caindo, conforme essa temperatura vai caindo, vai subindo a resistividade elétrica, tá? A sua resistividade era 0 ohms, a temperatura vai caindo no período de tempo e aí a resistência vai subindo, né? Nesse caso, nós temos o inverso, né? Conforme a temperatura vai subindo, nota que a temperatura está 0 aqui, conforme a temperatura vai subindo, a sua resistividade elétrica também vai subir. Sua resistividade elétrica sobe conforme a temperatura. E aqui, sua resistividade elétrica, ela abaixa conforme a subida da temperatura. Bom, pessoal, então eu estou aqui com o NTC. Eu vou mostrar aqui qual NTC é, tá? O NTC que eu estou utilizando no datasheet é esse 5D-5, tá? 5D seria o diâmetro, tá? Aqui seria o diâmetro. É um diâmetro de 5 milímetros de diâmetro, tá? E 5 aqui equivale à resistência no valor ôhmico.
Então ele na temperatura ambiente, mais ou menos em 25 graus centígrados, ele vai chegar a 5 ohms na temperatura ambiente, tá? E ele pode passar até 1 ampere, ok? Na temperatura ambiente. Ele tem uma dissipação, né? 6 miliwatts, ok? Perfeito. Mas ele pode alternar essa temperatura, que vai de menos 55 graus até 200 graus centígrados, tá? E o seu valor ôhmico, ele vai mudar nessa escala de temperatura. Então, voltando para cá, eu tenho esse NTC, conforme eu mostrei. Ele está marcando lá, ó, 7 ohms. Mas nota que ele está onde? Ele está dentro de um copo de água. Então, por isso que ele não está na temperatura ambiente, ele está com um valor mais alto. Bom, tirando ele da água, tá? Eu tirei. Ó, tirei ele da água, tá? E agora a resistência está baixando. Vai chegar na temperatura ambiente, vai chegar lá por volta dos 5 ohms. Eu vou dar uma forcinha aqui. E com uma estação de solda, de um soprador de ar quente, eu vou jogar um ar em cima desse NTC. Vocês vão ver que a resistência lá vai baixar. Então o NTC, conforme é frio, quanto mais frio, maior a sua resistividade. Quanto mais quente, mais baixa a sua resistividade. Vou colocar aqui o ar, ó, e nota que conforme eu vou esquentando, ó, o ar ele vai baixando. Olha como ele baixou bem. E nota o seguinte, ó, pessoal, eu joguei o ar, ó, nele, ele tá dando uma resistência muito baixa, que nota que teve o sinal de negativo lá, né? Tá? Então agora ele tá dando 1 ohms, tá? Conforme eu jogo o calor nele, ó, ele baixa a 0 e fica negativo. Ó, ele vai chegar a ficar negativo. Olha lá, tá? Então não é que ele deu 1 ohms lá, não. Ele deu a menos de 1 ohms. Ele deu um valor negativo lá. E agora ele volta ao normal. Olha a escala que eu estou trabalhando. E quando você pega um copinho de água gelada e coloca o componente em cima, dentro da água, a resistividade vai subir, tá? Ó, tá subindo aí. Esse aqui ele sobe nessa resistividade ele trabalha com valor ôhmico baixo, porque é esse valor aqui, tá? Ó. Esse daqui é o 5D5, tá? Ele trabalha com 5 ohms. Se fosse o NTC 10D5, aí ele já trabalharia com 10 ohms. Se fosse o 60D5, ele trabalharia com 60 ohms, tá? E assim por diante, ó, 200 ohms e aí por diante. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Compartilhe aí. Aqui é o NTC, né? Que é um termistor. E o NTC, lembrando, né? O NTC, conforme ele está no frio, a resistência é alta. E quando ele recebe o calor, vamos jogar um calor aqui de novo. Olha só, quando eu jogar o calor aqui, ó, olha a resistência baixando. Ok, ó, baixou. Ela ficou abaixo de 0, subiu, tá subindo a resistência. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço, se inscreve no canal, compartilha e até uma próxima.